Em uma noite fria de outubro, Lara decidiu se aventurar sozinha em uma floresta próxima à sua cidade, famosa por sua densa vegetação e lendas macabras. Ela ouvira falar de desaparecimentos inexplicáveis de pessoas que se atreveram a explorar aquele local, mas não acreditava nas histórias. Ela queria apenas uma caminhada tranquila para aliviar o estresse. Mas ao entrar na floresta, logo percebeu que o ambiente estava diferente. As árvores pareciam mais altas e as sombras se moviam de forma estranha. O vento soprava de uma maneira que fazia até os sons mais sutis parecerem ameaçadores. À medida que Lara avançava, um sentimento de desconforto começou a tomar conta de si. Os sons da floresta se tornaram mais intensos e o ar gelado. Ela tentou se acalmar, pensando que era apenas o medo da escuridão. Mas algo não estava certo. Algo a observava, e a sensação era palpável. A floresta, em sua vastidão, parecia estar se fechando ao redor dela. Cada passo fazia o terreno se tornar mais irregular, e o céu, antes limpo, agora estava coberto por nuvens escuras. Lara pensou em voltar, mas o caminho de volta parecia ter se perdido. As árvores formavam um labirinto, como se quisessem prendê-la ali. Foi então que ouviu um sussurro. Era baixo, quase imperceptível, mas claro o suficiente para fazer com que o sangue dela gelasse. Ela parou e olhou ao redor, mas não havia ninguém. O sussurro, no entanto, parecia vir de algum lugar à frente, e a curiosidade foi mais forte que o medo. Com passos cautelosos, Lara seguiu a direção do som. A floresta estava completamente silenciosa agora, exceto pelo som de seus próprios passos. Ela começou a perceber uma leve luz à distância, algo que parecia brilhar entre as árvores. A princípio, achou que fosse uma ilusão, mas a luz ficou mais forte, como se estivesse chamando-a. Quando chegou mais perto, encontrou uma pequena clareira onde uma figura estava parada, olhando fixamente para ela. Era uma mulher de pele pálida, vestindo roupas antigas e rasgadas. Seus olhos eram profundos e escuros, como se carregassem o peso de segredos enterrados há muito tempo. Lara ficou paralisada. A mulher, sem mover os lábios, sussurrou novamente, mas dessa vez as palavras foram claras. Você não deveria estar aqui. Lara tentou dar um passo para trás, mas suas pernas não respondiam. O medo a dominava de forma incontrolável. A figura então levantou a mão e a clareira ao redor começou a mudar. As árvores se curvaram e o chão se abriu, revelando um abismo escuro. Lara tentou gritar, mas sua voz se apagou no ar. O que estava acontecendo? O que era aquela mulher e por que ela estava ali? A resposta veio lentamente, como um eco distante que reverberava nas profundezas de sua mente. Este é o lugar onde os que se perdem nunca mais retornam, a mulher disse, finalmente rompendo o silêncio. A floresta é um portal, uma passagem para aqueles que ousam desafiar suas regras. Nesse momento, Lara entendeu que a floresta não era apenas uma floresta. Ela estava viva e estava consumindo aqueles que a desrespeitavam. Desesperada, Lara tentou fugir, mas a floresta a impedia. As árvores se moviam, o chão tremia e a mulher, agora sorrindo de forma macabra, continuava a observá-la. A sensação de estar sendo engolida pela própria terra foi insuportável. Ela sabia que não seria a última a se perder ali. O tempo parecia se distorcer. Lara sentiu-se como se estivesse presa em um ciclo, incapaz de escapar. As árvores ao seu redor se tornaram figuras grotescas, com rostos humanos distorcidos, observando cada movimento seu. A cada passo, mais forte era a sensação de que a floresta estava se fechando sobre ela. Com um último suspiro de coragem, Lara tentou correr. Seus pés pareciam pesados, como se o chão estivesse grudando nela. O som de risadas ecoava de todas as direções, e a mulher estava agora diante dela, bloqueando seu caminho.
Não há saída, ela disse, e o sorriso cruel iluminou sua face. No momento seguinte, Lara foi puxada para o chão, como se a terra tivesse engolido suas pernas. Ela gritou, mas seus gritos se perderam no vazio. O pavor a dominava por completo, mas, ao olhar para os olhos da mulher, ela sentiu algo ainda mais sombrio. A mulher não era a culpada. Ela era apenas uma vítima, como todos os outros. A figura começou a desaparecer, dissolvendo-se nas sombras. O chão se fechou ao redor de Lara e a floresta voltou à sua calma normal. No entanto, a jovem sabia que nunca mais veria a luz do dia. Ela havia se tornado uma parte daquilo que caçava as almas dos incautos, condenada a viver nas profundezas da floresta. No final do século XXI, uma pequena vila isolada nas montanhas foi aterrorizada por uma série de acontecimentos inexplicáveis. Moradores começaram a desaparecer e estranhos fenômenos começaram a ocorrer nas casas. Muitos disseram que era a vingança de uma antiga entidade esquecida pela história. A vila, chamada São Bartolomeu, estava afastada do restante do mundo, rodeada por densas florestas e montanhas imponentes. A vida ali sempre foi tranquila, mas isso mudou quando um homem chamado Elias chegou à cidade trazendo uma estranha relíquia que parecia despertar algo sombrio. Elias era um viajante que disse ter encontrado a relíquia em uma caverna nas montanhas. Era um amuleto antigo, com símbolos desconhecidos gravados em sua superfície. Ele afirmou que, ao tocá-lo, sentiu uma energia estranha e poderosa. A curiosidade o levou até São Bartolomeu para estudar mais sobre o artefato. Logo após a chegada de Elias, os primeiros desaparecimentos começaram. Um por um, os moradores começaram a sumir sem deixar vestígios. As autoridades locais estavam perplexas, sem explicações para o que estava acontecendo. Enquanto isso, Elias passava suas noites estudando o amuleto, cada vez mais obcecado. Uma noite, durante uma tempestade, Elias foi encontrado em estado de delírio, vagando pela floresta e murmurando palavras incompreensíveis. Ele foi levado de volta à cidade, mas ninguém conseguia entender o que ele falava. Seus olhos estavam vazios, como se tivesse sido possuído por algo maligno. Os habitantes da vila começaram a perceber uma estranha sensação de presença em suas casas. À noite, portas batiam sozinhas e sussurros eram ouvidos nas paredes. Alguns acreditavam que a relíquia trazia consigo um espírito ancestral, que agora estava em busca de vingança contra a cidade que o havia esquecido. A situação piorou quando uma mulher chamada Clara, que morava sozinha na periferia da vila, foi encontrada morta em sua casa. Seu corpo estava rígido, com os olhos arregalados e um sorriso grotesco no rosto. O mais estranho era que ao lado de seu corpo estava o amuleto, brilhando com uma luz fria e intensa. Desesperados, os moradores procuraram a ajuda de um velho sacerdote que disse conhecer histórias antigas sobre uma entidade chamada o Caçador da Escuridão. Segundo ele, a criatura era uma sombra, uma força invisível que se alimentava da desesperança e medo das vítimas, trazendo consigo a morte e a loucura. O sacerdote explicou que a única maneira de impedir o Caçador da Escuridão era destruir a relíquia, mas ele também alertou que isso não seria fácil. A entidade tinha poderes sobrenaturais e poderia atacar qualquer um que tentasse destruir o amuleto. Mesmo assim, a vila não tinha outra escolha, pois a situação estava insustentável. O grupo de moradores mais corajosos se reuniu e decidiu partir para a floresta onde Elias havia encontrado o amuleto. Eles acreditavam que destruí-lo ali onde tudo começou poderia quebrar a maldição que agora pairava sobre a vila. Mas ao se aproximarem da caverna, algo os aguardava nas sombras. A atmosfera na floresta estava pesada e o ar parecia vibrar com uma energia estranha e densa.
A cada passo que davam, os sussurros se intensificavam e as árvores pareciam se mover em direção a eles, como se quisessem impedir a missão. O medo tomava conta, mas ninguém podia voltar. A vila estava em risco. Quando chegaram à caverna, o que viram fez seus corações dispararem. O amuleto estava flutuando no ar, envolto por uma aura negra, e Elias estava ali, parado em silêncio, com os olhos completamente negros e vazios. Ele estava em transe, como se fosse uma marionete controlada pela entidade que o possuía. O caçador da escuridão se manifestou então, uma forma nebulosa e imponente que emergiu da sombra ao redor de Elias. A entidade tinha uma presença avassaladora. Seus olhos eram como buracos negros que sugavam toda a luz ao redor. "Vocês não podem me deter", disse ela em uma voz que ecoava dentro de suas mentes. Com uma coragem inesperada, o grupo tentou se aproximar do amuleto, mas a entidade os atacou. Um a um, os moradores foram empurrados para longe, seus corpos ficando imobilizados, como se uma força invisível os estivesse sufocando. A luta parecia inútil e a morte parecia ser uma certeza inevitável. Foi então que Clara, cuja morte havia sido uma das primeiras, apareceu. Ela não estava morta, mas havia sido transformada pela entidade em um espectro. Sua aparência era distorcida, com os olhos vazios e um sorriso amaldiçoado. Clara revelou que a entidade a havia possuído, mas que ela ainda lutava para ajudar a destruir o caçador. Clara, com um último resquício de humanidade, pediu aos sobreviventes que usassem a luz de um cristal encontrado nas profundezas da caverna. Era a única maneira de enfraquecer a entidade o suficiente para que o amuleto fosse destruído. Com suas forças restantes, Clara guiou os sobreviventes até o cristal, enquanto a entidade tentava impedi-los. E no momento em que o cristal foi ativado, uma explosão de luz cegou a todos. O caçador da escuridão gritou, mas sua forma começou a se desintegrar, como se a luz tivesse poder sobre ele. Elias, finalmente libertado do controle da entidade, caiu no chão sem forças. A relíquia foi destruída e a sombra desapareceu. A vila de São Bartolomeu, agora livre da maldição, começou a se reconstruir. Mas os moradores nunca esqueceriam o preço da vitória. Muitos ainda afirmavam ouvir sussurros nas noites mais escuras, como se a entidade tivesse deixado uma parte de si para trás, esperando por novos incautos. Em uma pequena cidade costeira, os moradores sempre falavam de uma antiga lenda sobre um navio perdido no mar, conhecido como o Vingador. A história dizia que ele havia afundado há centenas de anos, mas que sua tripulação ainda vagava pelos mares, em busca de vingança contra os vivos. Um dia, durante uma tempestade feroz, um pescador chamado Pedro estava no mar, tentando resgatar suas redes. A tempestade era mais forte que o normal, mas ele não podia voltar para a costa. Quando as ondas começaram a ficar mais altas, algo estranho surgiu na névoa. O Vingador. O navio parecia desmoronado, com velas rasgadas e madeira podre. No entanto, algo naquela embarcação atraía Pedro de uma forma inexplicável. Ele sabia que devia fugir, mas não conseguia controlar seus impulsos, como se uma força misteriosa o compelisse a se aproximar do navio fantasma. Quando Pedro se aproximou, uma figura apareceu na borda do navio, olhando-o fixamente. Era um homem alto, com a pele cinza e os olhos sem vida. Ele tinha um sorriso macabro, como se soubesse algo que Pedro não entendia. O pescador, agora paralisado, não conseguia afastar o olhar da criatura. "Você ouviu a história, não ouviu?" disse o homem, com uma voz rouca e profunda, que parecia vir das profundezas do oceano. Pedro tentou falar, mas suas palavras saíam em forma de sussurros, como se algo estivesse apertando sua garganta. A figura começou a caminhar lentamente até ele, como se o atraísse.
A figura falou novamente, dizendo que Pedro estava condenado a juntar-se à tripulação do Vingador, que se alimentava de almas perdidas. O pescador tentou recuar, mas suas pernas não respondiam, como se o próprio navio estivesse sugando suas energias. A sensação de frio intenso o envolveu por completo. Enquanto isso, a tempestade ficava mais forte. Relâmpagos iluminavam o céu e o vento assobiava de maneira sinistra. O mar estava revolto, com ondas que pareciam querer engolir tudo ao redor. Pedro tentava lutar contra a presença sobrenatural, mas o navio parecia estar cada vez mais perto, como se o quisesse arrastar para suas profundezas. A bordo do Vingador, Pedro viu outras figuras, todas iguais à do homem, com rostos pálidos e vazios, como se fossem sombras de quem já tinha morrido há muito tempo. Eles se moviam lentamente, como se estivessem presos em algum tipo de feitiço. E foi nesse momento que Pedro percebeu que não havia mais escapatória. O homem que o atraíra para o navio estendeu a mão, e uma corrente de energia negra se formou entre eles. Pedro sentiu uma dor insuportável em todo o corpo, como se sua alma estivesse sendo arrancada. "Você não pode fugir, pescador", disse o homem com um sorriso ainda mais amplo. "Agora você é um de nós." Pedro gritou, mas o som foi abafado pelo rugido do mar. O Vingador parecia estar se materializando completamente ao redor dele, e o tempo parecia ter parado. O navio não era feito apenas de madeira, mas de ossos e sombras, como se a própria morte tivesse se infiltrado em cada pedaço de sua estrutura. De repente, Pedro sentiu uma onda de desespero e dor. Sua visão começou a falhar e ele caiu no chão do navio, suas mãos tentando se agarrar a algo, mas encontrando apenas a sujeira e os restos de velas apagadas. Ele podia ouvir os outros tripulantes sussurrando, suas palavras uma mistura de súplicas e maldições. Enquanto isso, a tempestade lá fora parecia intensificar, como se fosse uma manifestação da agonia dos marinheiros perdidos. As figuras do navio começaram a se aproximar de Pedro, cada uma delas com os olhos vazios, como se estivessem presas em um pesadelo eterno. Ele sentiu um peso no peito, como se algo o estivesse sufocando. No entanto, quando Pedro achava que tudo estava perdido, uma luz surgiu no horizonte, atravessando a névoa e a tempestade. Era uma embarcação de resgate, um navio de luz. Ele viu pessoas a bordo, tentando se aproximar do Vingador, mas a sombra do navio parecia se estender, tentando impedi-los. Antes que Pedro pudesse gritar por ajuda, ele foi engolido por uma força invisível, puxado para o fundo do navio. Ele viu sua vida passar diante de seus olhos, como se estivesse sendo puxado para um abismo sem fim. As figuras ao seu redor começaram a rir, suas risadas ecoando como ecos distantes. O último pensamento de Pedro antes de ser consumido pela escuridão foi que o Vingador não era um navio comum. Ele era uma entidade, uma presença sobrenatural que navegava pelas águas do tempo e do espaço, atraindo aqueles que estavam destinados a se perder. E agora, ele também fazia parte daquele pesadelo interminável. Em uma cidade distante, existia uma mansão antiga e abandonada, coberta por musgo e cheia de rumores sombrios. Todos na cidade sabiam sobre a mansão, mas ninguém ousava se aproximar dela. Diziam que estava amaldiçoada e que há muitos anos algo horrível havia acontecido ali. A história da mansão remonta a uma época em que ela era o lar de uma família rica, os Barros. Eles eram conhecidos pela sua generosidade, mas também por seus segredos sombrios. Alguns diziam que o patriarca da família, Eduardo Barros, havia feito um pacto com uma entidade para garantir sua fortuna. Quando Eduardo morreu, a mansão começou a se deteriorar. A família se dispersou e os filhos de Eduardo desapareceram misteriosamente, sem deixar vestígios.
A cidade passou a especular sobre o que teria acontecido e rumores começaram a circular sobre a verdadeira natureza da fortuna da família Barros. Foi então que uma jovem chamada Sofia, conhecida por sua curiosidade e coragem, decidiu investigar. Sofia tinha ouvido muitas histórias sobre a mansão, mas nenhuma delas parecia verdadeira. Determinada a descobrir a verdade, ela se preparou para passar a noite na mansão, sozinha. Ao chegar na entrada da mansão, Sofia sentiu um calafrio subir pela espinha. As portas rangiam com o vento e a casa estava imersa em uma escuridão espessa. Mas mesmo com o medo apertando seu peito, ela não hesitou. Empurrou a porta e entrou, determinada a desvendar os mistérios que a assombravam. A cada passo que dava dentro da mansão, o ar ficava mais pesado e a temperatura caía. O silêncio era absoluto, exceto pelo som dos próprios passos ecoando nas paredes vazias. As pinturas antigas nas paredes pareciam observá-la, seus olhos fixos, vazios, como se estivessem vivos, e o tempo dentro da mansão parecia distorcido. Sofia subiu as escadas rangentes, onde cada degrau parecia protestar contra sua presença. Ao chegar ao segundo andar, encontrou um longo corredor com várias portas fechadas. Uma delas, no entanto, estava entreaberta. Ela se aproximou e, ao olhar para dentro, viu uma figura fantasmagórica como uma sombra escura. A figura não se movia, mas os olhos de Sofia foram atraídos para ela, como se algo invisível a estivesse chamando. De repente, a figura se virou, revelando uma mulher pálida, com roupas antigas e o rosto deformado, como se tivesse sido queimado. Sofia tentou gritar, mas sua voz falhou, como se fosse engolida pela mansão. A mulher falou, sua voz abafada e sussurrante: "Você não deveria estar aqui. Eles nunca saem." Sofia sentiu uma onda de terror, mas sua curiosidade foi mais forte que o medo. A mulher desapareceu na sombra, deixando Sofia sozinha e mais confusa do que nunca. O que ela queria dizer com "eles nunca saem"? Sofia continuou sua jornada pela mansão, sentindo uma presença cada vez mais forte ao seu redor. O ar parecia se tornar mais espesso e a cada passo o ambiente parecia mudar. Portas que antes estavam fechadas agora se abriam sozinhas, e estranhos sussurros ecoavam pelos corredores. Algo estava se aproximando. Foi então que ela encontrou o que procurava: uma sala secreta no fundo da mansão, escondida atrás de uma parede falsa. Dentro da sala, Sofia encontrou um grande livro antigo, coberto de poeira e coberto por um estranho símbolo em sua capa. O livro parecia irradiar uma energia sombria, como se estivesse esperando por ela. Sofia abriu o livro e começou a ler, suas mãos tremendo ao tocar as páginas. À medida que ela folheava as páginas, palavras desconhecidas começaram a se formar em sua mente, e ela começou a entender. O livro era um diário, escrito por Eduardo Barros, e nele estava descrito o pacto que ele fizera com uma entidade conhecida como o Escuro. Segundo o diário, Eduardo havia feito o pacto para garantir a riqueza e o poder da família Barros, oferecendo a alma de sua própria linhagem em troca. Mas havia um preço. A entidade exigiu que a alma de cada descendente da família fosse aprisionada, condenando-os a vagar como sombras na mansão por toda a eternidade. Sofia ficou paralisada ao entender o que acontecera. A família Barros não tinha morrido. Eles estavam vivos, mas suas almas estavam presas na mansão, forçadas a viver como espectros, condenados a vagar eternamente. A mulher que ela vira antes era uma das vítimas desse pacto, e ela estava avisando Sofia para que ela não sofresse o mesmo destino. De repente, a mansão tremeu, como se estivesse sendo consumida por uma força invisível. As portas se fecharam violentamente e as sombras se moveram, formando figuras que se aproximavam de Sofia. Os gritos dos antigos moradores da mansão ecoaram, distorcidos pela dor e pela raiva. A entidade estava despertando.
Sofia tentou fugir, mas as sombras a envolviam, quase como se quisessem arrastá-la para o abismo. O livro, que ainda estava em suas mãos, começou a brilhar com uma luz negra. A entidade estava perto e ela precisava encontrar uma saída antes que fosse tarde demais. Ela lembrou da mulher que a advertira. Desesperada, Sofia correu para a sala onde o livro havia sido encontrado, mas quando entrou, a porta se fechou atrás dela, trancando-a dentro. As sombras começaram a se aglomerar, formando uma figura gigantesca e ameaçadora, a própria entidade do escuro. Sofia sentiu sua alma ser consumida, mas lutou para resistir. Com um último esforço, ela abriu o livro mais uma vez, recitando as palavras que estavam inscritas nas páginas, palavras que pareciam ter o poder de banir a entidade. A mansão começou a tremer ainda mais, e uma onda de energia escura envolveu Sofia. Mas antes que tudo fosse engolido pela escuridão, a entidade gritou, desaparecendo nas profundezas. Em uma pequena vila isolada, havia uma floresta densa que os moradores evitavam a todo custo. A lenda dizia que a floresta era amaldiçoada e que todos que se aventurassem por lá nunca mais voltavam. Os mais velhos falavam sobre uma criatura que habitava as profundezas, à sombra da noite. A história começou quando um grupo de jovens, desafiando as advertências da vila, decidiu explorar a floresta. Entre eles estava Lucas, um rapaz curioso e ousado. Ele acreditava que as lendas eram apenas histórias inventadas e estava determinado a provar que nada de sobrenatural existia ali. Quando o grupo adentrou a floresta, o sol já estava se pondo e a escuridão começou a tomar conta. O som da vida selvagem desapareceu, substituído por um silêncio profundo e inquietante. A cada passo, a sensação de que algo os observava aumentava. Mas Lucas, com sua coragem, continuava em frente. A floresta parecia não ter fim. As árvores eram tão altas e densas que o céu estava completamente encoberto. O grupo seguiu por trilhas estreitas, tentando encontrar um caminho, mas quanto mais andavam, mais se perdiam. O medo começou a tomar conta, mas Lucas insistiu que continuassem. À medida que avançavam, o ar ficou mais pesado e uma neblina espessa começou a se formar ao redor deles. A visão ficou turva e os outros membros do grupo começaram a questionar a decisão de seguir em frente. Mas Lucas, ainda confiante, não queria admitir que algo estava errado. A sensação de perigo era crescente. Foi então que ouviram o primeiro som estranho. Um sussurro baixo e quase imperceptível vindo de algum lugar no meio da neblina. O grupo parou e os olhos de todos se voltaram para Lucas, esperando que ele os guiasse. Mas ele também não sabia o que estava acontecendo. O medo começou a tomar conta de todos. De repente, uma sombra se moveu rapidamente entre as árvores. Algo grande e indefinido passou por eles, quase que esbarrando, mas ninguém viu o suficiente para identificar o que era. A temperatura caiu drasticamente e uma sensação gelada percorreu a espinha de todos. Estavam sendo caçados. A sombra parecia se aproximar cada vez mais. À medida que o grupo avançava, o ambiente se tornava mais hostil. Galhos quebravam sob os pés deles e o vento assobiava, trazendo um cheiro estranho e metálico. Era como se a floresta estivesse viva, reagindo ao intruso. Algo estava se aproximando. Eles chegaram a uma clareira onde, no centro, havia uma enorme pedra coberta por musgo e símbolos antigos. Lucas se aproximou curioso, mas algo o impediu. A pedra estava estranhamente quente ao toque. Quando ele encostou nela, uma onda de energia percorreu seu corpo e uma voz profunda ecoou em sua mente. Saia! O grupo tentou voltar, mas a floresta parecia ter mudado. As árvores estavam mais densas e o caminho que haviam percorrido desapareceu. As trilhas estavam cobertas por uma neblina espessa e o ar estava quase irrespirável. Desesperados, começaram a gritar por ajuda,
mas seus gritos eram abafados pela densa. Foi quando, no meio da neblina, apareceu uma figura. Alto e esquelético, com pele cinza e olhos brilhando como brasas, a criatura observava-os com um olhar vazio. O guardião da floresta, como Lucas se lembrava das lendas, estava diante deles. Ele não falava, apenas observava, emitindo uma presença ameaçadora. A criatura começou a se mover lentamente, sua sombra se estendendo pelas árvores como tentáculos. Cada movimento dela parecia absorver a luz ao redor, deixando um vazio aterrador. Os jovens tentaram correr, mas a cada passo que davam, sentiam seus corpos mais pesados, como se algo estivesse drenando suas energias. A sombra do guardião se estendia mais e mais, engolindo a clareira inteira. E o ar estava agora completamente frio, como se estivessem no limbo. O medo tomou conta de todos, e um a um, o grupo começou a desmoronar, caindo de joelhos, como se estivessem sendo esmagados por uma força invisível. Lucas, tentando manter sua sanidade, gritou para seus amigos, mas as palavras mal saíam. Ele sentia uma pressão insuportável no peito. O guardião, em silêncio, avançou, seus olhos flamejantes fixos nele. Algo nas lendas falava sobre a alma que deveria ser dada como pagamento, e agora Lucas sabia o que isso significava. Com um último esforço, Lucas se levantou tentando fugir da criatura. Mas quando olhou para trás, viu que seus amigos estavam caídos, suas almas aparentemente drenadas, como se não fossem mais do que cascas vazias. O guardião avançou, e tudo o que restou foi o som do vento e o eco das almas perdidas. O que aconteceu depois disso, ninguém sabe ao certo. Quando os moradores da vila se aventuraram para procurar o grupo, encontraram apenas a clareira vazia. Não havia sinais de luta, nem vestígios do que acontecera. Mas, à noite, muitos juravam ouvir sussurros vindos da floresta, como se as almas do grupo ainda estivessem vagando lá. Tudo começou quando Henrique, um homem simples e trabalhador, aceitou o emprego de caseiro em uma fazenda afastada da cidade. O lugar era imenso, com terras que pareciam não ter fim. A casa principal era antiga, construída em madeira escura, e exalava um ar de mistério desde o primeiro olhar. Nas primeiras semanas, tudo parecia normal. Henrique cuidava dos animais, arrumava o celeiro e fazia pequenos reparos pela propriedade. Mas, ao cair da noite, algo estranho começava. Barulhos vindos da floresta ao redor da fazenda ecoavam, como passos pesados e sussurros indecifráveis. Ele tentou ignorar, achando que era apenas o vento ou animais selvagens. Mas uma noite, ao verificar o celeiro, Henrique encontrou todas as portas abertas e os animais assustados. Não havia sinal de invasão. O medo começou a crescer, mas ele não queria abandonar o trabalho logo de início. As coisas pioraram quando Henrique começou a ter pesadelos vívidos. Sonhava com figuras encapuzadas, andando pelos campos da fazenda, murmurando palavras em línguas que ele não entendia. Sempre acordava suando frio, e o pesadelo parecia continuar mesmo quando estava acordado. Certa noite, Henrique ouviu batidas fortes na porta da casa principal. Ao abrir, não havia ninguém. Ele deu alguns passos para fora e percebeu pegadas estranhas no chão molhado. Pegadas enormes, como de um animal, mas com uma forma humana. Seguiu as marcas até elas desaparecerem na escuridão. O ambiente da fazenda começou a mudar. As plantas ao redor pareciam murchar rapidamente, e o céu, mesmo durante o dia, estava quase sempre cinza. Henrique tentou ligar para os donos da fazenda para relatar o que estava acontecendo, mas as ligações nunca completavam. Era como se estivesse isolado do mundo. Desesperado, ele começou a investigar a história da fazenda e descobriu algo aterrador. Aquele terreno havia sido palco de rituais sombrios no passado.
Antigos moradores cultuavam entidades desconhecidas e havia registros de desaparecimentos misteriosos de pessoas que trabalhavam ali. Na noite seguinte, Henrique ouviu um grito vindo da floresta. Pegou uma lanterna e decidiu investigar. Quanto mais adentrava, mais forte o grito se tornava, até que subitamente tudo ficou em silêncio. Ele apontou a lanterna para frente e viu uma figura parada, imóvel, de olhos completamente negros. Henrique tentou recuar, mas seus pés estavam presos ao chão, como se raízes invisíveis o segurassem. A figura começou a se aproximar lentamente, murmurando as mesmas palavras dos pesadelos. Henrique tentou gritar, mas sua voz não saía. O pavor tomava conta, enquanto a criatura estendia a mão. Quando a mão da criatura tocou seu ombro, Henrique desmaiou. Ao acordar, estava deitado no chão da floresta, sem sinais da criatura. Voltou para casa correndo e percebeu que, apesar do que havia vivido, nenhum segundo parecia ter passado. O relógio ainda marcava a mesma hora da noite anterior. A partir desse dia, Henrique passou a ser assombrado por visões durante o dia também. Via sombras passando pelos corredores da casa, vultos refletidos nas janelas, e à noite sempre acordava com arranhões no braço, como se alguma coisa estivesse marcando sua pele lentamente. Sem conseguir mais suportar, ele tentou fugir. Arrumou suas coisas às pressas e pegou o carro. Mas, ao tentar sair pela estrada principal, percebeu que estava andando em círculos. Por mais que seguisse em linha reta, sempre acabava voltando à entrada da fazenda, como se estivesse preso em um labirinto. Os dias seguintes foram de terror absoluto. As vozes ficavam mais altas, os vultos mais nítidos, e a sensação de estar sendo observado não o deixava nem por um segundo. Henrique sabia que estava perdendo a sanidade, mas não podia sair dali. A fazenda não deixava que ninguém fosse embora. Numa última tentativa desesperada, Henrique decidiu destruir a casa principal, achando que aquilo poderia quebrar a maldição. Ateou fogo em tudo, assistindo as chamas consumirem a velha estrutura. Mas, quando o fogo finalmente apagou, a casa estava intacta, como se nunca tivesse queimado. Foi então que ele percebeu: não era apenas a fazenda que estava amaldiçoada, mas ele próprio havia se tornado parte daquela maldição. Henrique agora era apenas mais uma alma presa na eternidade da fazenda, destinado a repetir aquele ciclo de horror para sempre, junto dos outros espíritos esquecidos. Até hoje, quem passa perto daquela região jura ouvir sussurros vindo dos campos e vê uma figura solitária andando pelos arredores, como se ainda estivesse tentando escapar. Mas ninguém jamais conseguiu se aproximar para descobrir quem é ou o que aconteceu de verdade naquela fazenda maldita. Júlio sempre sonhou em viver isolado no campo e, quando herdou uma cabana velha de um tio distante, viu a chance perfeita. A cabana ficava no meio de um vale silencioso, cercada por montanhas e árvores altas. Animado, mudou-se sem pensar duas vezes, pronto para recomeçar sua vida em paz. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. O ar puro, os sons da natureza e a ausência de qualquer vizinho eram exatamente o que Júlio queria. Mas, conforme as noites chegavam, algo estranho começava a acontecer. Batidas suaves nas paredes, como se alguém estivesse tentando entrar. Ele achava que eram apenas animais, até que começou a encontrar símbolos esculpidos nas árvores ao redor da cabana. Eram marcas estranhas, geométricas, que não se pareciam com nada que ele já tinha visto. Curioso, tentou pesquisar sobre aquilo, mas não achou nenhuma explicação convincente. As coisas pioraram quando Júlio percebeu que estava sendo vigiado. Toda vez que olhava pela janela, via uma figura à distância, parada entre as árvores, sempre na mesma posição. Mesmo à luz do dia, a figura parecia não se mexer. Júlio tentou ignorar, mas a sensação de perigo crescia.
Uma noite, ele acordou com a porta da cabana se abrindo sozinha. O vento forte apagou todas as velas e a escuridão tomou conta do ambiente. Ele se levantou assustado, pegou uma lanterna e foi até a porta. Lá fora, encontrou pegadas humanas, descalças, levando até a floresta densa. Júlio seguiu as pegadas até chegar a um círculo de pedras antigas, bem no meio da mata. No centro, havia uma pequena cruz de madeira com seu nome esculpido. O coração disparou. Ele recuou imediatamente, mas sentiu que algo estava diferente. A floresta parecia mais fechada e silenciosa. Ao voltar para a cabana, percebeu que as janelas estavam todas riscadas, como se unhas gigantes tivessem tentado entrar. Na parede da sala, escrito com o que parecia ser sangue, estava uma mensagem: "Você não devia ter vindo." Júlio tentou ligar para ajuda, mas o telefone estava mudo. Desesperado, decidiu fugir. Pegou suas malas e saiu correndo para o carro, mas ao chegar, viu que todos os pneus estavam rasgados. Sem saída, trancou-se de novo na cabana. Naquela noite, os sussurros começaram. Vindos de todos os lados, falavam seu nome repetidamente, até o amanhecer. Os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo. Júlio já não conseguia dormir, cercado pelas vozes e pelas aparições constantes daquela figura parada à distância. Ele estava sendo lentamente consumido pelo medo e pela sensação de que, a qualquer momento, algo iria arrastá-lo para fora. Quando a criatura estendeu a mão, Júlio sentiu sua alma sendo sugada. Tudo escureceu. Ao abrir os olhos novamente, estava do lado de fora da cabana, mas algo estava errado. Ele via seu próprio corpo, imóvel, no chão. Júlio havia se tornado mais um espírito preso naquele vale maldito. Hoje, quem se aventura por aquelas terras, conta que vê uma figura desesperada andando em círculos perto da cabana abandonada. E à noite, podem ouvir os gritos de alguém pedindo ajuda, ecoando pelas montanhas, um aviso para que ninguém mais cometa o erro de entrar naquele lugar.